Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Sempre assisti seus vídeos, pois me ajudam bastante. Acompanho suas lives, mas raramente mando alguma pergunta. Gosto dos conselhos que você dá. Meus parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Espero que possa me ajudar. Sou homem, tenho 21 anos, até hoje só tive 2 relações, das quais não duraram mais de 3 meses. Na primeira tive a tendência a olhar o exterior. Joguei a culpa nela por ser mal resolvida com o ex dela. Mas fui domado por insegurança, baixa autoconfiança, acabei ficando carente e com medo de perder. Ela terminou comigo, algo que nem tínhamos oficializado de fato. Fiquei mal durante 2, ele colocou 2, 3, e aí não completou. Então não sei se deve ser 2, 3 meses, né? Não pode ser 2, 3 dias, acho, né? Depois passou e segui minha vida. 8 meses depois conheci outra, de família, virgem, 17 anos, caseira, enfim, coisas que admiro bastante em uma mulher. Fomos nos conhecendo e tal. Ela tentava me causar ciúmes uma hora ou outra, mas fui indiferente, pois achava que ela estava me testando para ver se sou seguro emocionalmente. Só que fui me envolvendo emocionalmente. Até então consegui levar, controlando minha insegurança e sendo um homem melhor. Porém, os jogos não pararam. E isso, de certa forma, foi me atingindo aos poucos. Quando perdi meu emprego, ela fez esse jogo de me causar ciúmes de novo, dizendo que outro homem deu em cima dela e que achou outros homens bonitos. E eu, já abalado com a perda do meu trabalho, mostrei insegurança, medo de perder, baixa autoconfiança novamente e cheguei até a achar que ela me tratava como um inimigo dela. Ela esfriou, se afastou totalmente. Eu, domado pela insegurança, depois de 15 dias mandei mensagem para ela, para sabermos se iríamos continuar. Ela então falou: pensei muito na gente e acho melhor ficarmos apenas na amizade. Concordei, silenciei, excluí o número e nunca mais a procurei. Reagi emocionalmente, tive uma crise de ansiedade e me culpei por todos os 2 relacionamentos. Agora, 4 meses depois, estou passando por um processo de autoconhecimento. Sei que a insegurança é indício de baixa autoestima, mas não faz sentido, André. Me sinto saudável, bem comigo mesmo, tenho uma família maravilhosa, faço faculdade que gosto, enfim, tenho tudo o que preciso. Porém, nos relacionamentos, isso me atinge de uma maneira muito forte. Sei que preciso trabalhar algo em mim, agradeceria por uma ajuda sua, muito sucesso a você. Muito obrigado, meu querido, sucesso a nós todos, sempre. Olha só, interessante isso aqui, porque olha isso. Eu estou bem comigo mesmo, tenho uma família maravilhosa, faço a faculdade que eu gosto, enfim, tenho tudo o que eu preciso, porém, como que eu posso, ser tão inseguro nos relacionamentos? Se insegurança é um indício de baixa autoestima, mas eu me sinto bem comigo mesmo, me sinto saudável. Quando você fala saudável, meu querido, aqui eu sinto que você está dizendo fisicamente falando. Me sinto saudável, bem comigo mesmo. Então, quer dizer, veja bem, estar saudável de maneira física não significa nada quanto à saúde emocional, viu? Então,
Não confunda as coisas, não. Quando você diz me sinto bem comigo mesmo, aí sim. Certo? Então, quer dizer, tô bem comigo mesmo. Então, tipo, não era para eu ter baixa autoestima. Porém, gente, a gente tem que entender o seguinte, que tem determinadas coisas que elas se manifestam apenas num determinado aspecto da nossa vida. Então, por exemplo, tem pessoas que são inseguras em qualquer coisa que elas vão fazer. Então, elas são inseguras em qualquer coisa, porque a baixa autoestima delas é uma coisa profunda, está na raiz da pessoa. Então, quando eu digo que está na raiz da pessoa, não significa que não pode ser trabalhada a questão, hein? Pelo contrário, deve ser trabalhada. Então, como está na raiz, todos os galhos recebem os reflexos dessa insegurança, dessa baixa autoestima. Né? Então, cada galho reflete uma insegurança. O galho do relacionamento, o galho da faculdade, então das coisas que tem que fazer na faculdade, você tem que apresentar um trabalho, você tem que, entendeu? O galho da profissão. Então, cada coisa que a pessoa vai fazer, essa insegurança ela se manifesta. Agora, muito provavelmente não é o seu caso. O seu caso não deve ser uma questão de baixa autoestima que está aí na sua raiz. Não. O seu caso, meu querido, deve ser um caso onde você acaba projetando nos seus relacionamentos a insegurança de alguma coisa que você observou. Então, alguma coisa que de repente você observou na sua infância em relação a seus pais, em relação a uma tia muito próxima, ou um tio muito próximo, que sofreu alguma coisa ligada a relacionamento. E isso, de alguma forma, te deixou uma marca. Então, isso se reflete no relacionamento, não está ligado a baixa autoestima. É um gatilho, tá? Que aquele fato, aquela situação ficou meio que... Você deu uma internalizada naquela situação. Não foi com você. Foi com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o irmão mais velho seu, e você viu o seu irmão jogado na cama, destruído por causa, né, de relacionamento. Ou, vou te dizer mais, ainda que não tenha acontecido nada disso, pai e mãe vivem muito bem, nunca tiveram um conflito, irmão, não tem nada disso, não tem tio, não tem nada. Porém, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que nos deixa incrédulos. Sim, meu querido, é uma sociedade que nos deixa incrédulos. Então parece que a gente vai ser enganado. A gente, e agora com rede social, então quer dizer, você vê a menina de repente se declarando pro namorado na rede social, né? E ela tá falando com você no Messenger. Ela tá fazendo toda aquela postagem linda, maravilhosa lá no Instagram e tá falando com você no direct, dando maior moral para você. Isso acontece com homem, com mulher, com gay, com hétero. E isso já aconteceu. Eu ver, por exemplo, o cara vir lá me chamar no Messenger, lá no Facebook, eu lembro na época, vem lá, entendeu? Oi, lindo, tudo bem, não sei o quê, cheio de chaveco. Pô, fui lá dar uma pesquisada, porque assim, era um cara que eu já tinha conhecido, a gente já tinha trocado uma ideia no passado, e agora ele volta, por exemplo. Agora que eu digo isso anos atrás. Agora ele volta jogar um chaveco e eu, nossa, esse cara, não sei o quê. Aí vou lá olhar ele, tá lá, em um relacionamento sério com fulano de tal ainda. Aí a timeline dele é cheia de declarações e fotinho com as alianças. E o cara tá lá vindo jogar um chaveco em mim. Aí você fala, caceta, mas o cara tá todo apaixonado desse jeito no Face. Olha, parece, escorre corações, né? O mel escorre quando você olha para cá.
E você fala, então quer dizer, isso é o tipo de coisa que pode te deixar inseguro no quesito amoroso. Então, não significa que você tem baixa autoestima. Mas essas situações que são recorrentes e que a gente acaba vendo, eu então recebo isso todo dia, vejo isso todo dia. Então isso é que hoje, né? Isso é parte da minha profissão. Então eu aprendi a filtrar, eu aprendi a, né? Senão eu não viveria um relacionamento, né? Eu que atendo isso todos os dias, se eu deixasse que isso me tornasse inseguro, eu não viveria um relacionamento. Mas aí é que tá. Tá vendo? Por isso que eu tô dizendo, tem como a gente trabalhar essas questões? Lógico que tem. É o que eu tô dizendo. Eu atendo isso todos os dias e não sou inseguro. Agora, se você não trabalha essas questões dentro de você, você acaba permitindo que esses fatores externos, coisas que você viu na rede social de uma pessoa que você nem conhece, façam com que você comece a duvidar de que os relacionamentos podem ser verdadeiros. Você começa a olhar como uma grande farsa. E aí o que acontece? Quando é você que está vivendo a relação, como você acreditou que tudo era uma grande farsa, onde você olhava, você via que aquilo, o que você estava vendo, você sabia o que estava por detrás, então aquilo ali é uma grande enganação, agora você começa a achar que é você que está vivendo a enganação. Então você começa a ficar inseguro. Mas tá vendo? São processos que acontecem, às vezes a gente nem tem consciência que esses processos estão acontecendo. Então, num caso desse, tá ligado à baixa autoestima? Não. Tá ligado só nesse quesito amoroso. No trabalho, eu não vou ser inseguro. Com os meus amigos, não vou ser inseguro. Na faculdade, se eu tiver que apresentar um trabalho, não vou ser inseguro. Mas quando eu me vejo dentro de uma relação amorosa, eu me perco, eu me embanano. E é aí que a gente tem que começar a trabalhar essas questões dentro de nós. Então, por exemplo, eu tenho que entender que cada pessoa é uma pessoa. Se aquela pessoa que eu observei ali está vivendo uma relação de fachada, não significa que eu vá viver uma relação de fachada. Se aquela namorada daquele cara resolveu enganar e está enganando ele, e está conversando com todos os meus amigos no direct, não significa que a pessoa que eu vou me relacionar vai fazer isso comigo. Porque a mesma desconfiança ela poderia ter de mim. Eu quero fazer isso quando eu estiver saindo com alguém? Não, Deus me livre, André, eu não quero fazer isso. Então quer dizer, a mesma desconfiança ela poderia ter de você. Então são esses raciocínios que a gente tem que fazer. E é o raciocínio que eu desenvolvi uma vez respondendo perguntinhas lá no Instagram. Escuta, meu bem, o negócio é o seguinte, por exemplo, eu aqui, tá, todo dia eu tô lendo uma história frustrante, certo? Mas tem aquele que frustrou e tem aquele que ficou frustrado. Ora, então eu tenho 50%. Esse que ficou frustrado, ele geralmente é uma pessoa que estava levando a relação a sério, que queria algo legal, que era honesto, que era bacana. E esse outro, que foi o que frustrou, esse é o que enganou, esse é o que mentiu, esse é o que... Então, quer dizer, tá vendo? Todos os dias, quando você vislumbra um caso desse, você está vislumbrando alguém que está enganando e alguém que está sendo enganado, e essa pessoa que está sendo enganada, geralmente, ela estava querendo algo sério. Então, ao invés de achar que nada presta, por que eu não passo a olhar desse jeito? Não é que nada presta. Uma dessas pessoas aqui, dentro dessa relação, não está prestando, a outra está. Então, quer dizer, cara, o mundo está aí e eu posso conhecer justamente, amanhã eu posso conhecer justamente essa pessoa que foi frustrada na relação passada. Talvez eu conheça ela. Então, quer dizer, ela foi uma pessoa bacana, eu sou um cara bacana e agora a gente vai se conhecer. Então, se eu já parto do princípio de que as pessoas são uma grande farsa, já vai ser difícil. Qualquer coisinha que a pessoa faça,
eu já vou estar olhando a partir dessa ótica. Então, são exercícios racionais que a gente tem que começar a ter para espantar esses fantasmas, né, para que a gente possa viver uma relação saudável. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, ajude a divulgar o canal. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.